Lição de número 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Caro professor, prezada professora, nesta lição estudaremos o processo de relativização da Bíblia. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Sagradas Escrituras. Hoje não é diferente. Um dos perigos mais letais para a vida cristã é a banalização. Mas o que é banalizar? Banalizar é transformar valores em coisas triviais. É a vulgarização daquilo que é importante. Banalizar é o mesmo que tornar-se banal, vulgar, vulgarizar-se, comum ou ordinário. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do nosso trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo Jesus, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E olhe, queridos irmãos, iremos estudar a lição de número 7, que fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Meus irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 7. A sutileza da relativização da Bíblia. O texto áureo se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Verdade prática diz assim: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Muito bem, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 até o versículo de número 17. Meus irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 4 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. São eles: primeiro objetivo, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Segundo objetivo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. No terceiro objetivo, irmãos, estaremos estudando pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E quarto objetivo, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a nossa lição tem 4 pontos. No primeiro ponto, a Bíblia e o espírito desta era. Iremos estudar a desconstrução e o relativismo. No segundo ponto, a Bíblia e o politicamente correto. Nós vamos entender o que significa essa expressão e também a criminalização da opinião. No terceiro ponto, a Bíblia e o outro evangelho. Nós vamos estudar aqui, irmãos, sobre uma nova metodologia dentro dessa cultura pós-moderna do politicamente correto. E no quarto ponto, nós vamos estudar a Bíblia sempre atual, palavra de Deus, revelada por Deus e também inspirada por Deus. A Bíblia, portanto, é a revelação de Deus. Eu convido você para estudar conosco esta lição maravilhosa. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar,
eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente vai lhe auxiliar no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Muito bem, querido professor, ainda queremos lhe informar que as lições anteriores elas estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido algumas das lições. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: primeiro ponto, a Bíblia e o espírito desta era. E o primeiro tópico, a desconstrução. Desconstrução é uma das palavras que estão na moda. Este é um termo confuso, porque não existe uma definição única ou simples para desconstrução. Tem significados diferentes em contextos diferentes, por isso devemos estar bastante alerta. Vemos por todo lado pessoas falando sobre desconstruir a sexualidade humana, desconstruir os 2 gêneros biológicos que existem. Certamente você já ouviu falar sobre desconstruir a moralidade, desconstruir o casamento tradicional, desconstruir a interpretação bíblica. Meus queridos irmãos, não existe processo de desconstrução nas Escrituras. O que existe é o processo de transformação. E este processo envolve construção dos conceitos bíblicos na pessoa que foi desconstruída pelo pecado. Veja, portanto, irmãos, que o cristão é um ser que está em constante construção e os tijolos são os princípios morais e éticos da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 até o versículo de número 17. Meus irmãos, o segundo tópico diz assim: o relativismo. O que é o relativismo? Em síntese, podemos dizer, o relativismo é uma corrente que nega toda a verdade absoluta, ficando a critério de cada indivíduo definir a sua verdade. Veja que dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores absolutos. São cada vez mais comuns frases como cada um tem a sua verdade. Você já ouviu isso? Ou, por exemplo, o que é certo para mim pode não ser certo para o outro. As pessoas começaram a crer que toda a verdade é relativa. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão sendo confrontados com isso. O relativismo impera em todos os âmbitos da sociedade. Evidentemente, a igreja rejeita o relativismo porque há verdades que são permanentes. As verdades da fé e da moral cristã são perenes porque foram dadas por Deus. Cristo afirmou solenemente: eu sou a verdade. João capítulo 14, versículo 6. A verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Ora, se negarmos que existe a verdade absoluta, perceba, o cristianismo ficará destruído desde a sua raiz. Contudo,
esse relativismo hoje está penetrando cada vez mais nas universidades, na imprensa e, meus queridos irmãos, infelizmente, e até na Igreja do Senhor. Veja o que a revista nos comenta, irmãos. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na Igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado, tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros pontos. Veja, meus irmãos, que a relativização ela contribui e muito para a desconstrução da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, a Bíblia e o politicamente correto. E o primeiro tópico, a criação de uma narrativa. Meus irmãos, é importante dizer que o termo politicamente correto é usado para descrever ações que evitam ofender e excluir grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos defendidos por gênero, orientação sexual ou cor. Agora, é importante também afirmar que o politicamente correto às vezes soa, meus queridos irmãos, bonitinho ou até adequado. Ele dá um ar de educação, de polimento, de acolhedor, de conciliador. Mas não se engane, ele não se trata de nada disso. Na verdade, o politicamente correto é uma forma de censura ao pensamento que inibe o pensar. Nele não há, portanto, verdadeiro ou falso. Há apenas o adequado e o inadequado, o que é conveniente e o que é inconveniente. Meus irmãos, dentro da sociedade, vemos o politicamente correto nos impossibilitar de tocar em determinados assuntos sob a ótica cristã, tornando tudo inadequado e fóbico, termo usado pelos ditadores do politicamente correto. Entenda, amado irmão, que quando você defender a posição cristã sobre família, você será taxado de conservador, ou se defender um princípio bíblico acerca do sexo, será taxado de homofóbico. Agora, irmãos, a igreja não deve se calar diante dessa opressão, muito menos negar as verdades da palavra do Senhor. Agora, irmãos, vou lhes dizer uma coisa: Jesus não era politicamente correto, ele tinha compromisso apenas com as verdades do Pai, o Deus de amor, e justamente por isso foi verdadeiro em tudo que fez. Jesus, que ao mesmo tempo nos manda amar o inimigo, chama os fariseus do que eles realmente eram: hipócritas, raça de víboras, cães e porcos. Mateus capítulo 12, versículo 34. É o mesmo que expulsa às chicotadas os vendedores do templo. Você lembra? Quem ama não se cala diante do engano, a mentira, o erro e o pecado. Portanto, irmãos, pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Perceba, quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Essa é a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura.
No mundo, todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Sabiam disso? Muito bem, meus irmãos, a aula está maravilhosa. Não saia daí, porque agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, a Bíblia e o outro evangelho. E o primeiro tópico, uma nova metodologia. Veja, irmãos, que dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto surge a necessidade de dar um novo significado à Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge aí a necessidade de ser criada uma nova metodologia de interpretação do texto bíblico. Perceba, nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centralizada no leitor. O autor bíblico deixa de ser importante, deixa de ter a sua importância. Então, irmãos, nesse sentido vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a esta nova metodologia. Assim, surge, portanto, um outro evangelho. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 9. É um outro evangelho que está surgindo. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como sendo uma heresia. Não se engane, irmãos. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída, portanto, afastada de Deus. Veja que diz Isaías capítulo 59, versículos 1 até o versículo de número 4. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não surdo para que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentira, a sua língua murmuram palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o quarto ponto da nossa lição, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. E o primeiro tópico, revelação de Deus. Meus irmãos, é importante dizer que a Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus. O apóstolo Paulo disse que toda escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo de número 16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas, elas não são inspiradas por Deus. Segundo tópico, irmãos, da nossa revista fala sobre a inspiração do livro sagrado, a Bíblia inspirada por Deus. Veja que a inspiração divina e a autoridade da Bíblia são dois pontos fundamentais para a fé cristã. Todo cristão verdadeiro deve crer na inspiração divina de toda a Escritura, pois isso significa que ela é a palavra de Deus. Então, por ser inspirada por Deus, naturalmente, o cristão genuíno também reconhece a autoridade da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, a Bíblia ela é formada por 66 livros que a Igreja Cristã reconheceu como inspirados por Deus e, consequentemente, confiáveis, infalíveis e plenamente autoritativos. Esses livros são divididos em duas partes. A primeira parte, Antigo Testamento,
Primeira Aliança, e a segunda parte, Novo Testamento, Segunda Aliança. O Antigo Testamento, ele é formado por 39 livros sagrados, isto é, a Bíblia hebraica. Já o Novo Testamento, ele é formado por 27 livros reconhecidos como inspirados segundo os critérios como a ortodoxia e a apostolicidade. Portanto, irmãos, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Veja, alguém pode até receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores da Bíblia foram. Isto é, o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi revelada por Deus e ela é inspirada por Deus. Vimos, portanto, queridos irmãos, nesta lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para esta geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para esta geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Meus irmãos, dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes, perceba, e não o homem se ajustar a ela. Meus irmãos, todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar este ensino absurdo e diabólico. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Meus irmãos, não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos agora caminhando ao fim da nossa lição. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de assinar o canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, tecer aí o seu comentário ou compartilhar esse vídeo aí com professores, amigos e irmãos aí na sua igreja. Eu aguardo você na próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.